Bom dia para todos e todas, boa tarde para todos e todas. Hoje é um prazer, a gente vai ter um papo à mesa um pouco diferente. A gente vai falar de um livro, nem sempre de um filme, a gente nem sempre fala de um filme, então já é diferente por isso. E porque a gente vai ter uma visão, acho que um pouco diferente, a gente já falou, já abordou a questão da alimentação sob a ótica da antropologia, da sociologia, da economia, da nutrição e hoje do marketing. Hoje a gente vai abordar sob a ótica da psicanálise com a Silvana Niemann e a gente vai ter também, provavelmente deve estar chegando, a presença da produtora Cláudia Natividade desse filme que vai ser apresentado hoje, que é O Estômago, de Marcos Jorge. Quem não viu, veja, mas também depois acho que vocês vão ficar mais curiosos ainda com a discussão. É uma obra-prima, né, uma obra que figura entre os 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos, segundo a Abrachini, e é um filme muito interessante que aborda, acho que um pouco de tudo, né, de cultura, de mudança de sociedade, de conflitos internos, de uma série de coisas que eu estou curiosa para ver como é que a Silvana vai abordar. Silvana, muito obrigada por ter aceito esse convite. A sala é sua. Arlete, obrigada por ter indicado o filme. A sala é sua, fique à vontade. Estamos com você. Obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, Primeiro que eu queria começar já dizendo que esse nome, estômago, mexeu muito comigo. E principalmente porque o Marcos vai escrever uma fábula nada infantil sobre poder, sexo e gastronomia. Eu achei muito interessante esse subtítulo dele, porque eu acredito que ele colocou esses três aspectos, mas não são só esses três aspectos nesse filme. Eu vou fazer aquela brincadeira que deve ser a mais velha de todas, tem que ter estômago para assistir esse filme. Isso é importante. Para mim, é assim, tem que ter estômago para conseguir assistir esse filme, para ver uma obra que vai tratar de tantas questões sociais, econômicas. É um cabedal de coisas que tem nesse filme que eu já digo de antemão, eu não vou conseguir abordar tudo o que eu gostaria. Isso que já fique claro. É, Bom, como a Juliana disse, né, o filme ela escreveu aí no convite, conta a vida desse migrante, Raimundo Nonato, que vai depois se chamar Alecrim, e que é o ator é o João Miguel, maravilhoso. Achei fantástica a atuação dele. Então, esse migrante nordestino que vai tentar a vida na cidade grande, São Paulo, um cara que descobre um dom em cozinhar e vira aprendiz de cozinheiro. Veja, um filme de 2007, eu diria que foi 2025, tá? Não tenho dúvida nenhuma que é 2025. Por quê? Porque ele é difícil de ser assistido, mas importante demais, contemporâneo demais, para repensar questões significativas. E aqui eu uso significativas por quê? Porque a gente sempre está em busca de sentido das coisas. E aí que eu disse, a Juliana conseguiu me provocar. Pois eu seguia o filme e seguia pensando: diga-me o que comes e eu te direi quem és. Ai, fiquei pensando muito nisso. Diga-me o que comes e eu te direi quem és. Porque eu tenho as minhas questões de sistema digestório. E a Juliana sabe disso. Sabendo disso, ela me convida para falar dessa obra. E eu pensava assim: puxa, que provocação. Mas aí o Marcos Jorge, né, como diretor, roteirista do filme, ele também conseguiu fazer umas voltas nas questões polêmicas que estão nessa obra, fazendo um total sentido ser o melhor filme dos últimos tempos, um dos melhores filmes dos últimos tempos. Classificado dessa forma, ganhou vários prêmios. Vão lá na internet dar uma googadinha para ver, porque tem muitos prêmios. Não é pouca coisa, não, é bastante. Mas tratar de temas como poder, sexo e culinária juntos, por si só, é muito desafiador, no meu ponto de vista. Mas o que mais envolveu é o ir e vir.
Se tivesse sido contado linear, não teria tido essa perspicácia de nos desafiar em nos causar curiosidade e dizendo não, não, não vai ser isso. E é. E isso para mim num filme é isso. Quando eu estou assistindo um filme, eu fico pensando, nossa, ele vai para esse caminho? Sério? Não, não vai, não vai. E quando chega, você diz, não, realmente faz todo sentido. E aí eu vou para a última cena, porque a última cena, para mim, ela rondou muito a minha cabeça desde que eu assisti o filme. Sim, estava claro que ele poderia cometer um crime, estava óbvio, ele estava na prisão, mas o delito maior e mais curioso para mim, eu quero dizer que eu não sou a favor de delitos, tá? Mas o delito maior e mais curioso não é o assassinato, é tomar o melhor vinho da adega antes do próprio crime. Isso para mim foi de uma simbologia que eu queria perguntar para o Marcos Jorge se ele tem noção do que ele fez, porque o melhor vinho o italiano apresentou para o Nonato, foi ensinando, e ele disse: esse é o melhor vinho da adega. E essa cena de ele fazendo, né, abrindo a garrafa de um jeito ali muito vívido, é muito interessante. Por quê? Porque tem um autor argentino, é nosso aqui, conterrâneo vizinho, Jesus Martim Barbeiro. E ele tem várias obras, mas uma delas é Dos Meios às Mediações, Comunicação, Cultura e Hegemonia. E numa interpretação livre do texto, porque o texto é grande, ele diz assim: não confunda mau gosto com ausência de gosto. Isso é importantíssimo. Não confunda mau gosto com ausência de gosto. É gosto. Pois o Raimundo Nonato desenvolveu o gosto pelas coisas que fazem a comida ter outra dimensão. Não é só comida. Não é só comida. Veja, é por isso que eu disse que o subtítulo dessa obra é muito interessante. Quando fala em gastronomia, você fala numa coisa muito ampla. Mexe comigo diretamente, pois em meu trabalho e em minha vida sempre analisamos o quanto nem tudo que alimenta nos nutre. Essa é a minha visão dentro da minha formação. Não tem nada a ver com. Não sou nutricionista, não entendo nada sobre nutrição, mas aqui pensar um pouco. Nem tudo que nos alimenta vai nos nutrir. Nem tudo que é consumido preenche um vazio que é bem maior que fome, bem mais amplo do que falar de fome. E aqui, né, eu pergunto seguindo aquela letra a letra comida dos Titãs. Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Porque aqui não é simplesmente você pegar um prato e comer, é o que está por detrás, é o sentimento, é o que envolve estar naquele momento. Então, o título do filme, né, remete à prisão. O título do filme remete à alimentação, gastronomia, mas remete à prisão, porque o M está escrito em forma de barra de contagem de rabiscos. E isso é genial. Por quê? É tempo de prisão ou é tempo de esperança? Eu fiquei na dúvida e não quero fechar a questão. Porque, né? Então, o M vai um, dois, três, quatro risquinhos cortados. Na prisão são 5 dias, e é assim que se conta o tempo. É o calendário dentro de uma prisão. E Alecrim consegue nos fazer perceber, através de um estranhamento, como nos adaptamos à realidade. Ou seja, percebemos um Raimundo Nonato com inocência para um Alecrim que já tem a malícia. Então, da inocência à malícia, como forma de conquistar o seu lugar. Porque todos nós queremos ter um lugar, todos nós queremos pertencer. Fazemos de tudo para pertencer. Causa um mal-estar e, ao mesmo tempo, uma repulsa pelo excesso. O filme tem muito excesso e é interessante, não estou dizendo que é ruim. Causa um mal-estar, causa repulsa,
fazendo com que a ironia de que a gula é a miséria e o desespero. Nessa minha visão, gula não tem a ver com saciar-se, não tem a ver com preencher, tem a ver com miséria, tem a ver com desespero. Não sei por que faço essa leitura, mas eu penso em Biju, o Babu Santana, né, que é dito que é um autor que consegue fazer personagens odiados, mas eu olhava para o Biju e pensava, poxa, o que é que ele estava lutando mesmo? Por poder ou para não estar na miséria e pelo desespero de estar nela? Não sei. Marcos Jorge, de novo, te provoco a você tentar contar o que você quis dizer para a gente com isso. Porque aqui eu questiono: há limites? E que limites são esses? Né? Bastante interessante pensar nisso. Quais são os limites? Quem põe limite? Né? Pergunta para deixar no ar mesmo. Além disso, na minha visão, o estômago, né? Na minha profissão, nós trabalhamos o estômago como um órgão emocional. Quer dizer, órgão físico, mas estômago, órgão emocional, que é ele que nos permite digerir aquilo que vivemos, bem como a maneira com que lidamos com pessoas ou situações, tanto no interno quanto no externo. Veja, aqui eu estou dizendo que quando nós apresentamos questões em nosso estômago, nós trabalhamos com a psicossomática como um órgão emocional, denunciando emoções. E nesse aspecto, que foi que eu disse que a Juliana mexeu comigo, porque mexe, porque sempre eu vejo, é o nosso segundo cérebro. O sistema digestório é o nosso segundo cérebro. Então, como nós lidamos com fatores emocionais? E aí eu acrescento, e os fatores simbólicos que estão por detrás de tudo isso? Talvez esteja correto dizer que o nosso ofício, aquilo que fazemos na vida, diz muito sobre nós mesmos. E que a relação entre o que fazemos e o que inconscientemente queremos resolver em nossa própria vida. E aí eu penso em Nonato. Se tornar um cozinheiro, se tornar um chefe. O que é que isso fala da trajetória de vida? Sair, migrar. Eu não vou entrar aqui nas questões sociais que envolvem tudo isso, mas pensar ele como um sujeito que faz isso. Nós migramos dentro de São Paulo. Eu vou falar de São Paulo porque eu estou morando aqui. Nós migramos todos os dias. Mas ele faz essa trajetória em busca de uma vida, em busca de resolver a própria vida, não é? E aí, quando eu falo do estômago, é comprovado cientificamente que existem células neurais no sistema digestório. Portanto, a atuação de uma parte do sistema digestório é independente do nosso cérebro. E aí, então, eu pergunto: como temos alimentado ou nutrido nossa mente? Porque daí eu não estou falando só de sistema digestório. Eu estou falando da nossa mente como um órgão representativo de nossas emoções. O filme, então, nos faz pensar que se tudo vai bem no sistema digestório, podemos ter um humor melhorado, além de um bem-estar. Lembra? Eu falei que o filme causa um mal-estar, mas se você olhar para a alimentação que aí está acontecendo, ela tenderia a nos levar para um outro lugar. O humor vem dessa nutrição, esse bem-estar vem de nutrição, né? Então, vamos pensar no nosso segundo cérebro quando formos nos alimentar na próxima vez? Será que nós pensamos nisso? É uma questão que eu lanço também que me deixou muito interessada. E ainda mais, eu questionaria a revolta de Nonato. Será que a revolta é pela vida, pela humilhação, pela escravidão? Ou por essa tragédia de não ter o seu lugar reconhecido?
o seu lugar reconhecido como sujeito no mundo, o seu lugar reconhecido pela namorada, porque a prostituta Íria, maravilhosa, maravilhosa, representando essa coisa de que amor, amor, ele teve amor por ela, mas ele não foi reconhecido pelo amor que tinha por ela. O reconhecimento do patrão. Então, aqui é isso. Tragédia para ele talvez não seja humilhação, talvez não seja escravidão. A tragédia maior é você não ter esse lugar, esse reconhecimento. Aqui nós entramos um pouco na crítica social que o filme nos permite. A grande maioria da população do Brasil e do mundo, gente, não é só Brasil, não tem acesso ao mínimo. Imagina ter respeito, autonomia, ou sequer a liberdade. Porque aqui nós não estamos falando também de que você estar preso significa que você não é livre. Não é bom, mas você pode se sentir livre em qualquer lugar. Então, é interessante pensar, né? Respeito, autonomia, liberdade. Como que nós garantimos acesso para as pessoas? Né? E essa, então, no meu ponto de vista, seria a maior transformação que passa Nonato Alecrim. Ele estava em busca desse lugar, desse respeito, dessa autonomia, dessa liberdade. Quantos Raimundos Nonato por aí? Quantas Íris? Quantos e quantos estão por essa vida? Sem se reconhecer e sem ser reconhecido. Agora, veja, se você busca muito a autorização do outro, o reconhecimento do outro, é porque você não reconhece quem você é. E aqui esse filme faz pensar aonde você busca reconhecimento. E quando eu falava da Íria, a busca, né, um destaque grande aí pela busca do amor. Porque aqui essa busca do amor é tomado como algo desassociado entre os desejos que os personagens têm e a vida que eles levam. Isso para mim soa como algo assim, não está muito bem associado. Qualquer pessoa é digna de amor, qualquer pessoa é digna de amar. Eu costumo brincar que no mundo não falta amor, falta amar. Né? Não falta amor, falta amar. Né? Então aqui tem uma desassociação, porque entre aquilo que eu quero e o que o outro vem, tem uma diferença. Né? E a última cena até pode parecer chocante, olhando assim, da forma. Olhando é chocante, mas ela deixa uma impressão muito forte de que a parte nobre, se não pode ser conquistada, é tirada à força. Uma hora ela vai ser reivindicada. Eu fiquei impressionada com a capacidade que esse filme me fez em ir acompanhando e dizendo a mim mesma: isso vai dar ruim. Eu pensava, isso vai dar ruim. Porque um filme bom para mim é isso. Ele faz você ir acompanhando e pensando para onde isso vai levar. Eu não sei se pode dizer palavrão aqui, mas é isso, né? Vai dar merda. E deu. Mas aí fica essa questão. Tá, onde entra a subjetividade dos sujeitos que aí se apresentaram? Porque você não sabe muito da história deles. É um tema que desperta muito interesse no filme, porque faz pensar na luta pessoal do personagem Nonato em existir. A luta dele era existir. Essa é a maior subjetividade que tem aí. E nós, muitas vezes, passamos na vida e não percebemos. Nós mesmos, que não estamos numa situação de luta, eu não estou falando por mim, não estou numa luta de me colocar socialmente, mas imagine quantas pessoas estão só tentando existir, quiçá ser. Então, eu faço essas provocações para que vocês possam me ajudar, né, para a gente poder discutir um pouco e pensar um pouco mais amplamente e abrir mais a minha mente, inclusive, em relação a esse filme. Vamos lá, começando, mas depois a Lete, Jane, Thalita que chegou.
É interessante, né, o que você foi falando, Silvana, e fica para mim, esse filme, sempre a questão do comer. Eu não consigo guardar ele como estômago. E vendo o filme, foi a Arlete que me indicou, e conhecendo a Arlete, uma pessoa tão doce, no final eu falava assim: "Mas como é que essa pessoa tão doce me indicou esse livro, esse filme?", né. Porque eu não, acho que na verdade o comer, porque eu queria que parasse ali, não queria para a digestão, porque a digestão toda daquela história me é muito difícil, e eu prefiro a inocência do Raimundo, porque a a espécie de maldade, eu estou falando da minha leitura mais primária, né, essa espécie de maldade do alecrim, de ser que é algo, né, que na culinária, que não só na culinária, o alecrim tem muito significado, né, em vários âmbitos, mas que dá cheiro, que dá perfume, e que está muito nas culinárias mais perfumadas do mundo, essa malícia dele não me caía bem, não me caiu bem. Então, eu fui lendo e fui vendo, né, e como você me fala mal, né, que não existe mau gosto, né, ou ausente, aliás, mau gosto não ser confundido com ausência de gosto, porque tudo é um gosto, me lembra muito o Hervétis, um químico que fala na gastronomia, e ele fala que as coisas podem não nos agradar, mas elas não são boas ou más, porque quando a gente decide que elas são boas ou más, a gente está julgando com o nosso perímetro e nossos parâmetros de valor. Então, isso é interessante. E tudo assim, o que é um alimento, o que enche e que preenche. E ali, a mim, né, já que a gente está falando dessa maneira tão profunda, esse filme que eu paro no comer, nunca chego no estômago, ele fica com um sentimento de rejeição, de vômito, porque eu não quero aceitar aquele alecrim, né? Eu gosto. E por quê? Eu acho que a cidade grande foi tirando toda a inocência do Raimundo. E aquilo me tocou, acho que para mim no filme é aquilo que é mais que me toca, né. E eu sempre ia torcendo, você já foi vendo que ia dar ruim, eu ia torcendo: "Não, ele não vai fazer isso, é mentira, ele está ali porque puseram ele de maldade, mas ele não está preso, é mentira". Então é engraçado a minha necessidade de inocência, querendo que Raimundo continuasse inocente. E toda a ambientação que eu acho interessante, né, para quem conhece, mas depois acho que dá para aproximar um pouco com os outros centros de cidade do Brasil, mas com aquele centro de São Paulo que é tão característico daquela situação, né, de por quem ele se apaixona, daquele tipo, aquele bar, aquela coisa antiga que nós, enquanto paulistanos, temos um certo preconceito. Então eu sempre fui lutando. Falei: "Não, ele foi para ali, naquele tipo de boteco, barra, restaurante, ele vai, mas ele vai sair, ele não vai entrar na maldade". Então eu fiquei ligando até o fim, por isso que eu não digeri, Arlete, até hoje. Eu parei de comer, não fui, né. E fica para mim, quando você fala, né, o excesso, o mal-estar, para mim fica aqui e me remete muito a Lévi-Strauss, né, Claude Lévi-Strauss, no Cru e Cozido, que aquele livro dele também é muito cru para explicar o cozido. É um livro difícil de digerir, e ali isso, né, o não digerir, e eu não digeri, né, eu acho que assim, eu regurgitei o filme, eu não quis aceitar. E como eu coloquei ali, né, como eu penso nesse Cru e Cozido, é um filme cru, para mim. Cru no sentido de violento, apesar de toda a doçura. Acho que a Arlete vai falar né, do que ela chamou a atenção, mas apesar de toda essa parte de doçura, é um filme cru e que dá muito tapa na cara, social inclusive, como você falou, e essa quando chega na namorada dele, né, o dó da inocência e do amor. Então, assim, eu fiquei sempre nessa, fico lutando até hoje, né, ouvindo você, eu fico lutando nessa, por que que ele perdeu a inocência? Por que que ele perdeu a inocência? Não era para ter digerido a inocência, né, não era para ter digerido a inocência, engolido a inocência. Depois,
né, quando você fala do humor melhorado, do sistema digestivo e dos humores, e aí me chamou lá para trás, eu não lembro se foi Sócrates ou Platão, quem lembra, que usava, né, muito os humores, as secreções gástricas para definir, né, o estado de espírito das pessoas. Então me relembrou, e acho que até hoje a gente segue, e me lembrou quando eu trabalhava com gastroenterologia, e que a questão toda, e que é muito difícil na sociedade médica, a gente trabalhar com isso, de deixar a pessoa com gastrite decidir o que faz bem para ela. Alguém com um problema de vesícula decidir o que faz bem para ela. Uma diarreia que não é, né, uma intoxicação, né, que não é bacteriológica, ou que seja só um desarranjo intestinal, deixar ele da pessoa decidir, porque ela sabe, talvez, o que lhe é indigesto. Como esse filme para mim, Arlete, vamos aqui as duas discutir a digestão do livro. A inocência, eu volto àquilo, né? A tragédia não ter lugar reconhecido, e aí a gente volta, aí eu volto de novo a essa São Paulo rude, crua, fria, disfarçada de brasilidade. E aquele centro de São Paulo que é extremamente violento, até com a gente que migra e que transita por essa cidade. É uma cidade violenta por si só, disfarçada de brasilidade, de intelectualidade e de burguesia. São Paulo tem isso, esses dois extremos e esse disfarce, e que eu acho que é o lado cru, né? De novo, ele volta para esse lado cru da cidade e do filme dele. E o amor dissociado dos desejos, e aí eu levo de novo a inocência do Raimundo. Ele não sabia em que contexto ele foi colocado, e essa inocência de achando que ele estava descobrindo toda esse novo mundo, acho que aqui eu posso falar, essa nova São Paulo que estava sendo apresentada para ele, mas por detrás disso tinha muita dureza, não só na São Paulo, mas na dificuldade de elaborar, né, tudo isso que estava acontecendo com ele. E o ser retirado à força, né? E aí eu coloco aqui o existir versus o comer, e, e que eu fui pensando conforme for falando, sim, o sistema digestivo é um dos órgãos, além do respirar, eu não sei em que ponto a gente pode colocar aqui em ordem, né, de importância, do respirar, o digestivo é fundamental à nossa existência, à nossa sobrevivência. É um, né, um conjunto de órgãos que nos faz viver. E por isso que eu paro ali, e eu acho que eu paro, fico muito no externo para o interno, porque eu não trabalhei o interno, que seria a digestão. Eu pegar tudo aquilo, transformar em algo positivo. Eu faço uma rejeição, paro no comer, né? Não vou para frente. Essa era para a gente comentando aqui. Se você quer comentar, ou a gente passa para outra pessoa. Não, eu acho que eu não posso perder de falar pelo menos duas coisas. Desculpa antes das meninas falarem, porque assim, você falou da maldade, inocência. Como seres humanos, nós. Eu ia usar a palavra precisamos, mas não é uma palavra boa para o que eu quero dizer. É, vamos pensar que o nosso modo de estar no mundo é o modo que faz com que nós façamos o que podemos naquele momento. Então, esse mundo cartesiano, FDP, né, e coloca que as coisas têm que ser isso ou aquilo. E é importante a gente rever isso. Não é só maldade ou bondade, é maldade e ou bondade. Então, aqui é interessante nós refletirmos que muitas vezes a gente joga uma pecha e não sabe o que está acontecendo ali na questão. Então, como sujeitos que somos, quantas coisas nós já não fazemos mais agora e que fazíamos antes? Nessa breve existência que estamos tendo agora nesse momento. Porque o que hoje é, há 2 anos, 5, 10 atrás, não é. Como é que é o pica-pau? Nada
Disso, não, nada disso e nem disso, né? Muitas pessoas diriam que se voltasse atrás ia dar umas belas bifas e umas belas batidas na cabeça para ver se entrava alguma coisa na cabeça. Não, minha gente. Naquele momento você fez o que pôde. No momento que você está, você faz o que pode. Então, nós necessitamos estar no mundo, e aí é que está. Se uma pessoa hoje está fazendo maldade, é porque é aquela forma que ela consegue sobreviver. Nós estamos a maior parte do tempo sobrevivendo. E a questão aqui é chamar para o viver, que é o que você falou. Se eu fico no comer, eu estou sobrevivendo. Se eu vou para o digerir, eu vou viver. Ah, então aqui fazendo um paralelo do próprio filme, né? Na nossa vida é isso. Então, se eu tenho só o comer pelo comer, eu estou só fazendo a coisa pela função. Agora, se eu ultrapasso, aí eu vou viver. E é bastante interessante, porque às vezes nós queremos cobrar dos outros aquilo que nós não conseguimos. Então, aí o famoso espelho que se fala. A gente enxerga no outro o que tem de bom em nós e o que tem de ruim, né? Mas não significa que o que você está fazendo, por ser algo aos olhos seus ou do outro que é maldade, que aquilo precisa ser analisado como maldade. Parece estranho, né? Falar de ser humano e dizer que aquilo que estamos fazendo, por mais esdrúxulo que seja, é o que é necessário para aquele ser nesse momento. Por isso que todos têm cura. Depende do quanto você se coloca nesse lugar de querer cura. Então, para mim, sempre funciona nisso. Eu saio do modo automático. Eu saio do modo automático, eu vou para aquele modo que eu me enxergo em mim mesma. Então, eu paro de sobreviver, eu vou para o viver. Então, isso aqui é importantíssimo, porque daí você falou, o que enche, o que preenche. Nada absolutamente vai te encher e preencher se você não fizer uma autoanálise do que é importante para você. Absolutamente nada. Por isso os excessos. Por isso os excessos. Eles fazem parte disso. Eu coloco muito, né, porque eu estou com vazio, mas não vai encher e nem preencher. Olha que interessante, não vai encher, porque a gente tem a mania de achar que enche, né? Não, não enche, gente. Não enche e nem preenche. Tá? E aí você falou do preconceito. É claro, as pessoas não param mais para pensar. Querem que a gente vá engolindo goela abaixo o que está aí nas redes sociais. Mas quem disse que essa vida que está nas redes sociais é para mim? Então eu não compro a ideia de que a vida do outro é maravilhosa. Gente, deixa eu contar um segredinho para vocês. Quem publica muito sobre sua vida é porque a vida é falsa, quer acreditar que aquilo é de verdade. Olha, tudo começou publicando foto do que comia. Vocês lembram disso? Tudo começou as pessoas tirando foto do seu prato que comia. Eu me lembro que eu dizia, mas por que que as pessoas têm que tirar foto do prato que está comendo? Né? Qual a razão? E eu saio com pessoas que ainda às vezes, não, deixa eu tirar uma foto do seu prato que está muito bonito. Eu falei, mas eu quero comer, eu quero degustar um negócio aqui. Então, para tudo, temos que rever conceitos, porque pré-concepções nos levam a nós não nos entendermos e termos preconceito de nós mesmos. Porque o pior preconceito não é aqueles que lançam para nós, é o que nós temos sobre nós mesmos. Eu disse que ia falar duas coisas, mas daí vem uma outra na minha cabeça. Lembra, gente? Sintoma. Sintomas. Não é o sintoma que tem que ser olhado, é o que está por detrás do sintoma. Então, o mundo que nós estamos vivendo é sintomático, está mostrando coisas e a gente às vezes não quer enxergar. Então, a Juliana falou muito legal, Juliana. Que bom que você teve uma visão diferente. Maravilhoso! Eu não vou entrar em contradição com você porque você pensou diferente. Vamos concordar em discordar, porque isso é produtivo, isso é legal. Sintomas, sintomas como eu posso estar. Lembra? Não é ou é. Eu estou alegre, eu estou triste.
Eu tenho momentos de alegria, eu tenho momentos de tristeza. E eu tenho que conviver com os dois. Então, isso assim da tua fala, para mim, me chamou muito a atenção e eu tinha que pautar. Me mandam ficar quieta, tá, gente? Temos que aproveitar a sua presença. E é só para falar, e já passo, não sei, para a Arlete, para a Jane, para a Thalita, quem quiser. Obrigada, Silvana. Do vazio, né? Que eu acho que essa epidemia de obesidade tem um outro sentido, né? Que a gente não pode ficar procurando eternamente um sentido só físico, só a composição do alimento ou outras coisas. Eu acho que a gente ingurgita um monte de coisa para preencher um vazio que não, de coisas que a gente perdeu enquanto uma era que até então a gente tinha outras coisas para ingurgitar, como uma música, como uma prece, como uma família, como uns amigos. Agora a gente tem só coisa material. Então, só para pontuar que eu fico me perguntando, que acho que a gente ingurgita demais por não ter um sentido real de vida. Arlete, Giane, Thalita, vamos lá. Arlete, vai, quem? Giane assistiu o filme? Só para perguntar. Eu assisti, mas eu vou ter que assistir de novo, porque eu assisti foi logo que lançou. E, e aí, muitas coisas que foram colocadas aqui, eu também refletindo um pouco sobre a impressão que eu tive, na primeira vez teve muita coisa, acho que mesclado com o que Juliana falou, mas também com o que Silvana. Então, eu vou assistir novamente para poder ter possivelmente essa outra impressão, mas eu acho que o poder foi uma coisa que marcou muito para mim. Você poder, em algum momento, dominar, né? Eu penso isso muito com a carne, sabe? Eu acho a carne, eu tenho analisado muito a carne como um alimento, uma simbologia, e tenho observado o comportamento das pessoas que se empoderam muito da carne enquanto um alimento poderoso, o quanto eu posso, nem tanto pelo gosto, mas assim, o valor que ela representa e tem sido tanto pautada hoje, uma discussão global sobre a carne. E cada vez mais, né, aquela expressão. Mas com certeza eu quero assistir novamente para poder avaliar. Eu tenho uma história com esse filme, porque eu conheci em 2010 e eu tentei até, eu consegui falar com o Marco Jorge e falei para ele, mas como você conseguiu colocar tantas análises, né, da antropologia da alimentação no filme? Porque o filme, para mim, é muito completo em termos de elementos que alguns a gente discute na nutrição, entre os nutricionistas, e outros se discute na antropologia, outros se discute na sociologia, né? E agora, com a palavra da Silvana, traz mais elementos ainda sobre a questão, né, de análises mais profundas de que esse filme é capaz de levar para a gente uma fonte, né, de reflexão bastante interessante. Eu agora fiquei mais interessada ainda pelo filme depois da fala da Silvana. E é para mim, Silvana, esse filme fala de uma jornada universal das pessoas, né? Assim, ele fala da gente sair de um ponto, entrar num outro ponto. Ele saiu da cidade dele, foi para a cidade grande, mas a gente sai de dentro de casa e vai para o espaço de trabalho. A gente sai de casa e vai para a universidade, sai de casa e vai para a escola. Então, a gente sai de um ponto e vai para um outro na jornada da vida da gente, de todos nós. E nesse local onde a gente encontra um coletivo, a gente precisa sobreviver, se colocar, precisa se virar e não ser abafado pelo mundo, que o mundo é muito cruel. E o filme é duro, sim, Juliana, porque o filme é da vida. A vida é assim.
é que a gente, né, tem uma condição de romantizar os nossos hábitos, né, os nossos ambientes, a gente escolhe bem para onde a gente vai estudar, escolhe bem com que a gente se relaciona, o restaurante que a gente frequenta e tal, mas há pessoas que não conseguem fazer esta seleção, né? Até selecionam, mas o limite delas é um pouco muito menor às vezes, né? Então, para mim, a vida do nonato é uma jornada universal nesse sentido, de sair de um ponto que todos nós saímos e entrar num social, num coletivo e tentar, dentro desse coletivo, sobreviver de uma forma com o que tem, né? Com o que tem. E ele aprendeu a cozinhar, né? O diretor usa a culinária como um elemento de poder que podia ser outra coisa, mas nesse filme é a cozinha, né? E isso, para mim, foi muito fácil de perceber, porque eu venho de uma família assim. A minha mãe era uma pessoa onde a comida era a arma de poder dela. Ela cozinhava muito bem e ela perguntava: gostou? E se você dissesse que não, ela ficava sabe, furiosa. E ela era reconhecida por todos por serem uma boa cozinheira, e isso para ela era um ponto de orgulho, era um ponto de dizer, eu vou fazer essa comida assim, e era um ponto dela dominar todas as pessoas, porque ela cozinhava bem, né? Mas sempre dentro de uma camada de carinho, de cuidado, de atenção. Mas lá no fundo tinha uma, uma célula de poder, né? Eu conseguia ver isso porque eu não comia muito, nunca fui de comer muito. E ela queria que eu comesse muito, queria impor isso. E eu falava para ela, mas eu não quero porque eu não quero, não é porque está ruim, não é porque eu não gostei. Ah, mas você era uma situação assim de conflito familiar, né, que tínhamos por causa desse tipo de estrutura dela, né, da forma como ela se colocava no mundo. Então, eu consegui ver rapidamente isso, como que ele usava, como o Nonato usou a culinária e depois todos os elementos que o diretor pôs no filme, né, o conflito cultural entre o que o Nonato apresentava de cardápio e os colegas, né, de cela, né, ficavam. Eu assisti novamente, eu comecei a rir. Agora, dessa vez, eu ria muito como eles reagiam àqueles nomes, né? E a questão toda, assim, no final, como essa arma que ele usou, né, da culinária, como isso também influencia a vida pessoal dele no amor, né? Como isso também vira realmente uma arma e resolve um problema de não aceitação que ele teve, e que é uma coisa que a gente passa também, isso é universal, da gente gostar de alguém que não gosta da gente, da gente gostar de alguém que quer só usar a gente, né? É uma coisa que foi muito clara no início do filme, logo assim que ele está com a moça, e ele fala assim: vamos lá para o meu quarto, para minha casa, alguma coisa assim. Aí ela diz: tem comida lá? Né? Aí ele pergunta: você está com fome? Ali ele, pum, sacou. Vou pegar pelo estômago, né? Então, existe essa máxima, né, na nossa cultura de dizer: olha. Pega esse rapaz, né? Fala para as meninas, aprende a cozinhar e pega esse rapaz pelo estômago. Se você souber cozinhar, e a gente vê como é fácil você frequentar mais as pessoas, né, que cozinham do que as pessoas que não cozinham. Quem cozinha tem a casa sempre cheia. Ah, por quê? Porque eu vou fazer uma sessão de feijoada, uma pizza, uma coisa, e aí todo mundo vai lá, porque aquela pessoa, quer dizer, a comida realmente é um instrumento e pode ser usada para o bem e para o mal. Como a Silvana fala, as coisas não são só de um lado ou de outro, elas circulam, né, de uma forma para o bem e para o mal.
e para um bem disfarçado de mal e para um mal disfarçado de bem. Isso é o que faz a vida ser legal, é essa sacação que a gente tem que ter e essas percepções que cada um de nós vamos ter, dependendo do como a gente conhece o mundo, e a gente vai fazendo essas é, analogias e essas sensações, e duas pessoas têm sensações diferentes, percepções diferentes de uma mesma situação, né? Mas eu fiz a sugestão para a Juliana do filme porque eu vejo nele realmente um discurso muito grande dentro da nutrição, e quando a Juliana sugeriu que a Silvana fizesse a assistência do filme, né, que falasse sobre ele, eu achei melhor ainda, porque ampliou muito. E obrigado, Silvana, você realmente contribuiu para ampliar muito mais uma obra cinematográfica, não é um documentário, né, não é uma tese, é uma obra cinematográfica que, por ser obra cinematográfica, ela atinge, né? Ela tem a possibilidade de levar todo esse conteúdo para um número inúmero, né, de pessoas e cada uma, imagina, cada uma do cinema vai sair com um incômodo diferente, né? Uma coisa assim diferente, porque realmente ele é. Agora, é isso, Juliana, tem que ter coragem para assistir, entendeu? Mas isso é a vida. Não é essa vida da gente que só fala, né, as palavras bonitas, não. Tem muito palavrão na vida, a vida tem muita, né, força, tapa na cara, crueza. É assim mesmo. Muito obrigado, Silvana. Imagina. Você Silvana, tá sem microfone. não, eu É. ia só falar uma coisinha, depois eu passo para você, né? Que é interessante, Arlete, duas coisas. Como eu rejeito perder essa inocência, né? Porque o que você falou, essa é a vida. Então, eu estava percebendo aqui, não quero essa vida, Arlete. Quero uma vida de Beverly Hills, que são os filmes que eu gosto de assistir, tá? E depois, no seu final, aí eu passo para a Silvana, e puxando um pouco para o meu trabalho, né? Como é lindo e como é triste, como é lindo que só que de nós quatro falarmos da mesma obra, cada uma falou de uma coisa completamente diferente. Então, isso é lindo. Aí, o que eu falo que é triste é que essa necessidade, esse hábito, esse treinamento que a gente tem de achar que todo mundo está vendo a mesma coisa, está todo mundo pensando a mesma coisa. E aí eu tomo aqui pelo que eu trabalho, porque quando a gente fala para os alunos, mas espera, o seu público não vai entender o que você está falando, porque ele é outra pessoa, né? A Giane foi nossa aluna aqui nesse curso de comunicação e muito esse trabalho. E é triste por isso, porque a gente comunica, informa, achando que as pessoas vão ver, como eu, que rejeito né, a perda da ingenuidade infantil, ou você que vai falar de outra maneira. Então, acho que triste é essa parte. Mas como é linda, porque mostra realmente a nossa natureza, né? Que somos diamantes bem ou mal lapidados, mas assim, um bem diferente do outro. Muito legal. Obrigada, Silvana. Agora é contigo. Eu achei interessante, assim, Arlete, porque eu fiquei pensando, Nietzsche, demasiado humano. Quando você foi falando na Jornada Universal, eu fiquei pensando, putz, é verdade, é humano, mas é demasiado humano. Se eu pudesse resumir terapia, eu resumiria assim: você vai para a terapia para descobrir quem você é, o que verdadeiramente você é, para ver se você consegue viver com isso. Porque você não vai atrás de mudança. Todo mundo vai atrás de mudança para terapia, certo? Eu quero ir para terapia porque eu quero mudar. Não. Você vai para reconhecer quem você é, para fazer esse mergulho. E quando você falou de jornada universal, eu achei maravilhosa a tua fala, porque ela nos leva a pensar isso. Se eu não consigo saber quem eu sou, como é que eu vou administrar essas questões da minha jornada na vida?
da minha caminhada na vida. Porque daí, vida, morte, existir, inexistência, experiência, falta de experiência, sentido, eh, sei lá. Aqui você coloca o que quiser. Tudo depende. Daí vem aquilo que a Juliana falou. Cada um vê o que pode, gente. Mas olha só, ver é um sentido físico, enxergar é um sentido psíquico, é mente. Ouvir é algo do fisiológico, escutar é algo da psique. E nós, a maior parte do tempo, passamos a vida, talvez recusando, Juliana, usando a sua palavra, pedindo permissão, recusando as coisas, porque tem coisas que a gente ainda não consegue escutar e a gente não consegue ainda enxergar. E tá tudo bem. E tá tudo bem, porque esse não é o seu momento. O seu momento virá. Mas aí foi o que você falou, né? Quantas coisas nos atropelam, Arlete? Quantas coisas engolimos ou nos engolem, né? Eu fiquei pensando muito nessa ideia de que se eu não penso, eu sou engolida e engulo muita coisa. Se eu não penso, porque a ideia é você refletir, você, né? Nossa, agora eu vou falhar em dizer. Eu costumo dizer que a gente tem que estar muito atento na vida, muito atento às coisas que estão acontecendo. A gente tem que ficar muito observador do que está acontecendo. Não é a mesma coisa, tá? Ficar atento é prestar atenção. Ups, aqui tem algo. Aqui tem algo acontecendo. Observação é você, peraí, antes de sair emitindo uma conclusão, pensa, repensa, ficar reflexivo. Para mim, essas três coisas não podem se separar. Atenção, observação, reflexão. Porque aí, quando você disse, né, conflito cultural. Gente, existir é um conflito. Então, dependendo da cultura, gorgonzola. Eu amo gorgonzola. Nossa, eu amo pra caramba. E ver eles falando lá, fede pra caramba, né? Falando que fede, mas é valorizado por quem sabe apreciar. Mas eu não posso dizer que todo mundo tem que gostar de gorgonzola. Eu não posso querer que as pessoas gostem do que eu gosto. Lembra? Não confunda mau gosto com falta de gosto. Tudo é gosto. E às vezes a cultura ela não valoriza essas peculiaridades, essas particularidades, essas minúcias, sabe? Essa finesse, essa linha tênue entre o que eu quero, o que eu posso e o que eu me permito. Entre o que eu quero, o que eu posso, eu me permito na vida. Então, como é que está o teu plano de vida? E aí você não entraria em conflito, por quê? Porque comida, paladar, poder, cozinha, comer, digerir, tudo isso, gente, pode fazer parte do mesmo rol dos teus pensamentos, desde que você saiba para que você faz. E a maior parte de nós faz assim, por que comigo? Vítimas, vítimas da situação. Por que comigo? Não, é para que eu estou vivendo essa experiência. Para que eu fui chamada para comentar um filme Estômago? Para que? Putz, que oportunidade boa que a Juliana deu para repensar nessa questão aí, importantíssima. Concordo com você, Juliana, você pode ficar só no comer, mas aqui a arte nos leva, e aí assim, a arte é tudo na vida, gente. Sem arte a gente não vive. Sem arte a gente não vive. E é isso que nos movimenta, é isso que faz com que a gente faz por fazer, sabe fazer, faz para saber. Quais as outras variações que vocês teriam para isso? Eu faço, eu faço porque quero, eu faço porque gosto, eu faço porque eu quero fazer, eu faço porque eu quero melhor fazer, eu faço porque sei fazer, ou eu faço para saber mais algo para fazer? Você viu que, assim, eu sei que é maluco, né? É maluco, mas a vida é arriscar-se. A vida é arriscar-se. Então, sabe,
a Juliana depois vai me chamar a atenção. Essa sociedade mimimi está ferrando com as nossas ideias. A nossa gente jovem não está mais pensando, não está mais refletindo, não está mais fazendo escolha porque quer fazer escolhas. Segue a onda, né? Segue a onda, segue o barco, segue do jeito que está. Raulzito, para o mundo que eu quero descer agora. Alguma coisa está fora de ordem, né? Alguma coisa está fora da ordem. E somos nós que pensamos que temos que continuar pensando. Mas não é querendo obrigar o outro a pensar que nem nós. Basta. Eu estou refletindo, eu estou aqui com vocês três, quatro. Desculpa, a Thalita está com a câmera fechada, daí eu não. Desculpa, é quatro. Nós estamos em cinco. O que importa é nós cinco que estamos aqui, não quem não veio. É nós que estamos aqui fazendo esse momento acontecer. Por isso que eu falei sentido, significado, subjetividade, que são as coisas mais ricas que a gente tem. Pensar sobre tudo isso e dizer: nada é por acaso. Tudo tem o seu propósito, né? Tudo tem o seu propósito. Como é que dizia há mais coisas entre o céu e a terra do que pensa a sua vã filosofia? Por quê? Porque a gente precisa olhar para outros significados, não só para um, né? Então, muito obrigada mesmo, porque assim, Arlete, é o que a Juliana disse, eu assino embaixo. É bom termos visões diferentes, porque é isso que nos move. É isso que nos move na vida. Se você estacionou, eu sinto muito. Tenta dar o arranque aí, porque está precisando sair do lugar. Interessante. Thalita quer falar alguma coisa? Zé, fica quietinho. Alguém quer falar alguma coisa, Lete? Eu fiquei um pouco feliz com também a colocação, ouvir a colocação da Silvana sobre o título, né? Que eu acho que o título, eu pessoalmente não gosto do título, Estômago, né? Mas eu acho que é uma leitura superficial, por isso eu não consegui entender o título. Eu gosto da grafia, né? Como a Silvana falou, que tem lá a questão, a sugestão da cadeia, né? Da cela, com a contagem do tempo na letra M. Mas, para mim, o estômago é uma segunda etapa do comer, e, assim, só o nome estômago, eu acho que não diz o que o filme é, tem, né? Ele não representa o que o filme tem, mas ele não representa antes de assistir. Depois que a gente assiste, faz sentido. Mas eu sinto um pouco, quando eu falo desse filme para pessoas, elas falam, elas têm uma reação de que esse filme vai falar de coisas muito técnicas, de nutrição, ainda mais se é eu que falo, né? Ah, você assistiu o filme Estômago? Não. Ah, é muito interessante. Ah, será? Por quê? Porque eu acho que eu, como sou da área da saúde, falando de um órgão, uma parte, né, do corpo humano, fica como uma apresentação de algo técnico. E eu tenho essa leitura de que o nome, o título do filme não não ajuda a pessoa que não assistiu a entender bem o que. Você pode falar um pouquinho sobre isso, Silvana? Posso porque eu gostei tanto do título que, para mim, ele me remeteu exatamente a isso. Eu não vejo o nome do filme como o órgão, eu vejo como a representação metafórica. Desculpa, novamente eu peço desculpa ao Marcos Jorge, eu não sei o que ele quis passar. Eu tenho respeito por ele ter feito a obra que é maravilhosa e direção maravilhosa e tudo. Gostei de tudo. Mas quando eu peguei o estômago e fui, eu não assisti o filme sem ler coisas sobre o filme.
Eu fui ler sobre o filme, eu fui ler sobre o curitibano que foi gravado em Curitiba, tá? Isso é interessante para mim, eu gostei muito, porque eu reconheci algumas ruas depois. Eu falei, caramba, eu já passei por essa rua. É, eu achei interessante que aqui se você levar pelo órgão físico, você fica fechado na caixinha físico. Mas se você vai para a metáfora, você pensa em estômago como emoção, que eu já falei, como desejo, desejo comer alguma coisa agora e não sei o quê. E aí você come qualquer coisa, mas não era aquilo que você queria. Você entra numa padaria e pensa assim: nossa, agora eu vou comer torta de limão. Você vê que eu vou falar no que eu gosto. Eu não gosto de doce muito doce, eu gosto de doce azedo. Entra lá e olha, nossa, mas aquele doce de chocolate lá tá bonito. Pega, dá a primeira garfada, esqueceu. Detestou, porque o que você queria você não atendeu. Desejo. Estômago como capacidade de você suportar as dificuldades da vida e ir para a sobrevivência. Borboletas no estômago. Né? Eu fui pensando em tudo isso, fui pensando, sabe, qual a ansiedade do Nonato, quais as ansiedades que ele tem. Ele quer sexo e a Iria quer comida. Ambos são comidas, né? No vulgar, desculpa, são comidas. Mas é algo diferente, é uma ansiedade diferente. É uma excitação diferente. Quando você come algo que tá bom, tem gente que geme comendo. Eu conheço pessoas que eu paro para assistir. Você não vai comer? Não, tá muito gostoso e eu tô curtindo só o fato de te ver comer. Porque a pessoa come. Ah. Aí você vai para outra metáfora. Tem gente que tem um bom estômago, come de tudo. Não é verdade. Não é verdade, porque comer tranqueira, por exemplo, para mim não é ter um bom estômago. Então, se você fica na questão física, você perde tudo o leque que vem, que é a metáfora. E que para mim faz todo sentido ele ter usado o nome estômago. Né? Como é que eu suporto a vida e as coisas difíceis? É estômago, gente. É estômago. É como eu brinquei, né? É velha a piada, mas tem que ter estômago para assistir esse filme. Do que eu estou falando? É uma metáfora. Tem que conseguir ver aquilo, ver aquela luta acontecendo e não deixar ir para as vísceras, né? Porque passa do estômago, vai para as vísceras, não é, Juliana? É isso que você está falando. Vai para as vísceras. Me causa náusea, me causa mal-estar, me causa repulsa. São todas metáforas. Então, para mim, eu não consigo pensar nesse filme com outro nome. Pelo contrário, eu não consigo pensar o filme com outro nome, porque eu fiquei pensando, né? Que nomes ele poderia ter dado? Não sai. Não sai. Na minha cabeça não sai, né? Parte do corpo, parte da vida, né? Parte do corpo, mas parte da vida. Aí aqui a abstração. Né? Eu acho que eu digo para você, né, Arlete, assim que para mim o que faz sentido é abstrair não só o que está ali, mas o que vem junto com tudo aquilo. Não sei se eu te respondo, mas é o que me tocou. Não, respondeu sim. E eu tive agora a consciência dessa significação, né? Isso estava dentro da minha cabeça, mas não estava consciente. Agora, com a sua fala, ficou consciente. E é por isso eu fico triste quando eu falo para as pessoas. Eu acho que é a referência que as pessoas fazem da minha profissão com o título. Se a Arlete está falando para assistir alguma coisa de estômago e ela é nutricionista, deve ser alguma coisa que vai falar de ácido clorídrico, de comida boa e ruim para a saúde, entendeu? É um pouco das pessoas fazerem uma analogia da minha profissão com esse nome. Eu acho então que é melhor eu falar para as pessoas assistirem um filme e falar um pouco sobre o que ele pode oferecer de reflexão
e não dizer o título. Só falar o título no final, porque realmente você tem muita razão na, na forma, né, como o título é próprio para todo o conteúdo que o filme desenvolve, né? Existe, né, essa máxima que a gente fala, eu não tenho estômago com aquela pessoa, não, né? Que é uma forma de dizer que você não tem como se relacionar com aquela pessoa, você não tem sentimentos, você não tem paciência, você não tem entendimento, tá tudo dentro de uma. O estômago realmente é uma palavra que vem para esse tipo de analogia, de significado que a gente usa no português, né? Não sei se em outros idiomas também passa, né? E eu acho que o título também nos permite não ter uma expectativa de que é sobre gastronomia, né? Que eu acho que o estômago tá, a gastronomia está muito no comer, mas quando chega no estômago já passou, né? A questão maior está no desejo, e tal, tá numa relação, a gastronomia está numa relação prévia, né? E aí depois vem a questão do estômago fazer todo o trabalho de confirmar que aquela promessa, né, da gastronomia, se ela se cumpre, né? Se aquilo satisfaz, se aquilo realmente, né, atende àquela expectativa que a gastronomia apresentou. Muito bom, adorei. Obrigada. Eu Sabe queria só que, falar uma coisa. Fala, fala. antes de você falar, Juliana, é bem interessante pensar assim. Não diz a maiêutica que a palavra ela precisa ser usada não só no sentido estrito, mas no sentido figurado. Por que que as pessoas elas falam, elas pensam que você está indicando um filme por causa daquilo que você faz? Porque elas não fazem uma pergunta. Peraí, mas por que que a Arlete está me indicando esse filme? E é isso que prevê. Você só vai ampliar o seu conhecimento se você perguntar, não se você tiver respostas. Você só vai ampliar o seu conhecimento se você tiver. A pergunta é mais importante do que a resposta. Porque você fazer pergunta é descobrir por si mesmo e não pelo que disseram. Senso comum tá cheio aí, gente. Cheinho. Senso comum diz um monte de coisa. Mas e eu? Eu fui atrás para ter uma resposta do que significa um pouco da verdade para mim? Porque eu, ao contrário, quando a Juliana me mandou o estômago, eu falei: essa menina está me provocando. Ela está me provocando. De alguma forma eu sei que ela está me provocando. E aí eu falei assim, mas isso vai ser difícil. Eu já sabia que ia ser difícil. Então, o que que acontece? Eu vou usar o questionamento para não ter certeza. Certezas nos fecham, nos encerram num único conceito. E dentro de um único conceito tem várias possibilidades. Qual você vai puxar hoje? Então, por isso que eu disse atenção, observação, reflexão. Né? Para mim é importantíssimo isso, porque, peraí, atenção, o que é que essa menina está querendo provocar? Deixa eu pensar. Algumas coisas que a gente conversou, ela já tinha me provocado. Eu vou atrás para ver com meus próprios olhos, com meus próprios ouvidos. Né? E é isso que está faltando hoje. Então, quando um filme vem nessa provocação, é óbvio que ele vai ser escolhido como um dos melhores dos 100 filmes. Porque ele provocou tantas coisas que você não sabe falar de tudo. Eu tenho plena certeza que amanhã, se eu assistir de novo, ou se eu falar de novo, eu vou ter outras coisas que me mexeram. Né? Então é importantíssimo isso que você está dizendo. Como é que você vai em busca da verdade? Mas da sua verdade, não dos outros. Né? Então, eu acredito que faz um monte de sentido aí, né? O que é mais importante no parto? A grávida ou a parteira? A Juliana Os já disse dois. os dois.
Vamos lá, meninas. O que é mais importante num parto? O bebê também, né? Os três. Então, eu deixei de fora de propósito. Não tem só duas pessoas ali, tem um terceiro elemento. Você percebeu? Num simples exercício, a gente precisa disso, a gente precisa ampliar. Peraí, mas você está falando do quê? Se tem um parto, tem um bebê. Tem uma mãe, tem a parteira. E nós somos o parteiro do mundo, quando a gente pensa. Vamos tirar da humanidade para pensar, para pensar, para pensar. Né? Eu acho que é uma comparação boa que se faz. Né? Não sei, viajei demais agora, né? Não, não, não. Não, não, não. Não, você falou, né, de perguntar, e aí isso que eu queria fazer as analogias que a Arlete falou, e aí você me deu mais gancho, Silvana. O perguntar, né, qual é a maior virtude de um pesquisador? A pergunta. Mas hoje em dia não, é a resposta. Mas deveria ser a pergunta, porque por si só a maior virtude de um pesquisador é a curiosidade. Quem é curioso pergunta. Então, isso é interessante. Depois, nessa questão do cienticismo, Arlete, o cienticismo e, ai meu Deus, né, o mundo cartesiano, metodologicamente ajustado, arrumado, ele faz com que a gente não pense fora da caixinha. E essas pessoas cienticistas, elas deixaram a arte para ser um crítico de arte com uma cabeça puramente intelectual, né? 1 mais 1 é 2. Então, eu acho que isso a gente peca muito. Aí eu fico aqui pensando, porque eu leio muito dessas coisas, vejo, tento assistir, porque seria o meu sonho escrever de ciência de uma maneira artística. Mas aí eu falei, mas eu acho que eu não vou conseguir, né? Assim, ouvindo vocês falarem, porque a gente é tão encaixotado que se abrir e falar, ok, vou falar de estômago, mas com uma visão completamente diferente é difícil. Então, acho que nós somos formatados para ser cienticistas e como se o mundo tivesse uma única resposta, que é a científica e cartesiana. Então, isso é uma pena. Depois, a mesma coisa quando você falou da gastronomia, não, é porque a gente tem uma visão da gastronomia que vende para a gente hoje como uma questão puramente comercial, visual e gustativa. Mas a gastronomia e a mudança do alimento que faz um gastrônomo, né, é justamente para ser mais digestível, para ser mais gostosa e digestível, porque a gente vai comer melhor. Então a gente também para. Aí eu chego no filme, no nome, e aí da comunicação e dou todos os sentidos. Então, quando a gente vai aprender, usar todos os sentidos, porque quando a gente olha o cartaz do filme, o estômago é o de menos, porque tudo como que ele passa de sentido com aquela foto, com aquela cor amarela, com os personagens atrás, é muito mais forte do que a frase. Então, ou seja, a gente vai falar de uma obra de arte de uma maneira puramente intelectual, é a mesma coisa que querer descrever a última ceia de uma maneira completamente intelectual. A luz de um quadro ela é inexplicável, a pessoa tem que ver para sentir aquela luz, aquelas feições. E por fim, a mudança, né? Quando você falou, a gente não tem estômago, e falando no que a Silvana falou, que a sociedade foi mudando, hoje em dia se usa essa pessoa me dá preguiça. Ou seja, a gente não vai nem mais degustar a pessoa, né? A gente para na preguiça dela, não é que a gente não vai nem tentar experimentar. Então, era essa a última colocação dessa última discussão de vocês. Que são a sociedade onde estamos. Não sei se vocês querem reagir. E aí, como eu digo, porque a gente inventou relógio, temos mais 11 minutos. Inventamos relógio, vamos ter que... Quer comentar alguma coisa, Silvana, Giane, Thalita, Arlete? Eu acredito que, assim, você falou em mudança, e daí não tem como não falar na mudança no tempo, né? Que é o que você está falando agora. Você está propondo que tem ainda alguns minutos. Mas vamos pensar um pouco no quanto a gente entrega para o tempo a responsabilidade das coisas que a gente desperdiça no estar aqui e agora e fazer acontecer. Porque eu acho que quando o nonato, e isso é uma coisa assim que
é um ângulo dessa referência, né, dessa reflexão e da discussão que a gente faz, que o Nonato, ao tentar uma vida diferente, né, ao ir em busca de uma vida diferente, eu acho que a inocência que você fala não é como pessoa, mas é a inocência de se deixar levar por um momento em que está, né? Acho que essa simbologia é muito importante. O que que a gente faz hoje em dia? A gente não sai de casa sem? Eu saio sem. Saio várias vezes sem, porque eu não quero atender ninguém. Eu não quero responder mensagem de ninguém, eu deixo em casa. Eu acredito muito que é um objeto maravilhoso para a gente usar, mas não para nos usar. Então, é assim, eu tenho aqui, é um computador, né, hoje. É um computador de tanta coisa que tem. Mas eu não posso me deixar vender pela ideia de que aqui eu vivo. Então, se eu quero ter um jantar, falando de estômago, se eu quero ter um jantar com alguns amigos, eu não levo o celular. E às vezes, alguns jantares com alguns amigos não tem foto. Isso é muito curioso, não tem foto. Depois a gente, no grupo, diz assim: nossa, a gente esqueceu de tirar foto. Aí eu falei: não, a gente viveu o momento, não precisa de foto. Então, sabe, e isso remete, saindo um pouco, né, da visão, saindo um pouco e olhando para o que está acontecendo no mundo do nonato, né, do alecrim, porque a gente tem que dizer que é nonato alecrim, né? Quantos de nós tem vários? Nonato alecrim. Como se dá essa fração em que a transformação que ele passa é por necessidade, Juliana. Por isso que você não quer ir adiante e que ele perca a inocência. Ele não perdeu. Ele precisou usar da malícia para poder se manter. A gente não perde nada na vida. A gente usa conforme o momento que a gente está. Então, se você fica pensando na perda, você é um perdedor sempre, porque a gente vai ter que fazer escolhas. Então, hoje eu escolho isso. Não importa o que eu escolhi no passado. E nem estou interessado no que vai acontecer no futuro. Porque se eu não fizer a escolha hoje, eu não vou ter esse futuro. Então, o tempo aqui, que eu achei muito interessante, porque eu assisti o filme em tempos, né? Isso é interessante dizer. É, Não, eu tenho que parar nessa cena. Daqui para diante não dá. Tem que parar aqui. Eu tenho esse respeito pelo tempo que eu preciso. E o que que a gente faz como cultura no mundo que a gente está? A gente é atropelado, engolido, né? Atropelado pelas coisas do mundo. É, A Juliana sabe que às vezes eu digo isso. Você leu tal notícia? Não, não li o que que é. Eu nunca vou dizer que li, mesmo que eu tiver lido alguma coisa. Por quê? Porque eu quero ouvir o que o outro vai falar. Ah, sei sim, não é? Apressados em responder, não é, Juliana? Ah, não, sei sim. Mas e o outro que queria falar alguma coisa sobre aquilo? Então, veja, eu me coloco nesse lugar de espectadora, e isso é importantíssimo. E eu acho que o Nonato se colocou muito como espectador e aí aproveitou a situação. É do humano, ele fez o que tinha que fazer. Ele aproveitou a situação, ele viu que ali tinha espaço. Então ele não deixou, ele usou, ele usufruiu daquilo que tinha naquele momento. Mas aqui nós estamos falando das dificuldades, das coisas que foram difíceis pra caramba. Porque o que menos nós fazemos na vida é usufruir, fruir a vida. Deixa fluir as coisas para que você possa fruir as coisas. Oi, onde foi que nós paramos de fazer isso? Onde foi que nós esquecemos que a vida é para. Deixa fluir, deixa as coisas acontecerem. Esqueci agora o nome de um livro que eu tenho aqui, Deixa o Rio Correr Sozinho, porque, né, um- esqueci o nome. Norte-americano, descendente de índio, né, um terapeuta maravilhoso, que ele diz: deixa o rio correr sozinho. Ele corre sozinho. E a gente até o rio quer fazer correr mais rápido. Então, veja.
fluir para poder fruir a vida. Então, assim, a tua fala me remete a isso. Muitas vezes nós gostamos de colocar no outro, é o outro que não me deixa. Não, não sou eu que não estou aproveitando o tempo que foi me dado, né? E agora, que tempo muito bem aproveitado, né? Nessa 1h20 e pouquinhos. Acho que a gente vai parando por aqui. Silvana, muito obrigado, foi riquíssimo. Arlete, obrigada pela dica. Agora vamos voltar com o estômago 2, ano que vem, provocar de novo a Silvana. E depois eu mando a gravação para vocês. Muito obrigada, bom final de semana e até a Gratidão. próxima. Muito obrigada também, Silvana, Juliana. Maravilhoso.